temos um problema que pode ser trabalhado com alunos do 10º ano no início do ano letivo e que posteriormente pode ser aprofundado no estudo das funções quadráticas. Este problema consiste num retângulo verde. A bandeira do Brasil é constituída por um retângulo verde no qual está incluído um losango amarelo. E sabe-se que a distância de qualquer vértice do losango amarelo aos lados mais próximos do retângulo verde é sempre igual. Para além disso, a área do retângulo verde é 5/16 da área. A área do losango amarelo é 5/16 da área do retângulo verde. Pretende-se construir uma bandeira com 20 cm de comprimento e 14 cm de largura. Para isso, temos de determinar qual é a distância de cada um dos vértices do losango aos respectivos lados do retângulo. Vamos fazer este estudo usando uma calculadora gráfica T-Nspire CX. Aqui está novamente o problema no ambiente da calculadora. Vamos começar por fazer a simulação da situação representando a bandeira. Neste caso, usou-se uma página de gráficos. Também poderia ser usado uma página de geometria. Primeiro, procedeu-se à alteração da janela de visualização para se poder construir a bandeira com as medidas indicadas. Uma maneira prática de construir um retângulo nesta situação é através das coordenadas dos pontos. E foi isso que foi feito. Usou-se, antes disso, ocultou-se as coordenadas dos pontos para evitar muita informação desnecessária. Construiu-se o retângulo a partir do polígono. Não optou-se por construir antes o polígono. Agora embelezou-se a figura de modo a ficar mais natural. Preencheu-se o retângulo de verde. A partir daqui vai-se construir o losango. Há várias maneiras de o fazer. Neste caso, começou por se determinar os pontos médios de cada um dos lados do retângulo e a partir daí as diagonais do losango. Portanto, pretendia-se determinar o ponto de interseção das diagonais do losango. Agora, vai-se construir um segmento de reta num destes lados para podermos colocar um ponto móvel. Que é para que o losango não tenha medida fixa. Selecionar corretamente o segmento de reta e está um ponto móvel sobre aquele segmento de reta para termos a certeza que está sempre na posição correta. Seguidamente, ainda tem que se construir um novo segmento de reta daquele ponto criado até o ponto médio do lado. No fundo, que é a distância que o vértice do losango vai estar do lado do retângulo. A partir daqui vai-se passar à construção, pode ser feita de várias formas, mas aqui usou-se o compasso. Umas opções será através de simetrias. Portanto, com o compasso, ter atenção a qual é o raio da circunferência. Nesta calculadora usa-se a tecla Tab para selecionar, porque estão ali 3 segmentos sobrepostos. Agora, os pontos de interseção das duas circunferências com das várias circunferências com o segmento de reta dá os 4 vértices do losango.
Portanto, terminados os 4 vértices do losango, vai-se novamente ocultar a construção desnecessária para evitar sobrecarga de informação. Constrói-se novamente o polígono, o losango a partir do polígono. Volta-se a embelezar para ficar mais atrativo. Está a construção, a simulação do problema. Agora vai-se passar à recolha de dados. Antes de mais, tem que se determinar a área do losango e a distância que cada um dos vértices está do lado do retângulo. Neste caso, a 2.952 unidades tem a área 5706. A partir daqui vamos atribuir variáveis a estes dois valores, a estes valores. Portanto, chamou-se A a área e D a distância. Portanto, está tudo construído. Seguidamente, vamos fazer uma recolha de dados numa folha de uma folha de listas e folhas de cálculo. Novamente, duas variáveis, distância e área para cada uma das colunas, e vamos fazer uma recolha de dados automática. Portanto, a distância recolhemos a variável D, na área recolhemos a variável A. Capturamos. Pronto, e temos a recolha feita de acordo com os dados que tínhamos na folha de gráficos. Agora, alterando as medidas do losango, estamos a recolher os dados na página de listas e folha de cálculo. Ali está as várias relações. Vamos passar à análise dos dados. Aqui temos a 90 pontos. Como variável independente, vamos ter a distância, como variável dependente, a área. E aqui temos o gráfico de dispersão. Vamos fazer a análise da regressão. Começou por se fazer uma análise exponencial. Como se vê, a regressão não é exponencial. Passou-se à análise de uma regressão polinomial, cúbica, neste caso. Sobrepôs perfeitamente aos dados. Foi retirada ali a regressão exponencial e vê-se que temos uma regressão perfeita na cúbica. No entanto, ao analisar a expressão, aparece ali um valor de 0, que é vezes 10 elevado a menos 13. Portanto, no fundo, o que dá para vermos é que a regressão é quadrática. E agora, quando experimentamos a regressão quadrática, temos uma regressão perfeita. Posteriormente, vamos fazer a análise, o estudo do problema, ou a resolução do problema, a partir de uma folha de gráficos. Vamos começar por alterar o tipo de gráfico que queremos ver para gráfico de expressão. No eixo do x colocamos a variável distância, no eixo dos y a variável área. E vimos ali a 90 pontos. Neste caso a janela não é adequada, vamos alterar o zoom para zoom dados. E aqui temos os dados recolhidos numa janela adequada. Para fazer o estudo, voltamos novamente às funções. Edição de funções. E vamos inserir a função de regressão determinada, que é naquela opção StatRegEquation, e depois coloca-se um X. Sobrepôs perfeitamente. Para não estar tudo da mesma cor, alterou-se para vermelho, para se distinguir a função da 90 pontos, a função sobreposta a 90 pontos. Agora, para resolver o problema, basta intersetar a função da regressão com os 5/16 da área do retângulo verde. Portanto, que é 5/16 de 20 vezes 14. E temos a função, a reta
correspondente àquele valor. Determinando o ponto de interseção, ficamos com o problema resolvido graficamente. A ideia é que os alunos possam resolver algebricamente, a partir de equações do segundo grau, este problema. Uma maneira também de resolver é usar as potencialidades da calculadora com a resolução numérica.